Deus é bom. Primeiro João capítulo 3. Primeiro João capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 2. Amém? Todo mundo abriu? A palavra fala assim, ó, amados. Eita, isso aqui já começou forte, né? Amados, ó. Diga comigo, amados. Olha como a palavra te chama. Diga assim, eu sou amado pelo meu Pai. Diga assim, eu não sou órfão. Amém? Nós temos um Pai que é Deus. Aleluia. Ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, Ele está falando aqui de Jesus, amém? Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Vou repetir mais uma vez, né? Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a palavra diz o seguinte: a si mesmo se purifica. A si mesmo se purifica todo aquele que tem nele esta o quê? Esperança. Aleluia. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Nem o viu e nem o conheceu. Diga comigo, conheceu. É muito importante nós sabermos disso. Aí ele fala mais: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou os filhos de Deus, ou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisto são manifestos, ou seja, nós conhecemos, né? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama. Nem aquele que não ama o quê? Ao seu irmão. Amém? Nem aquele que ama ao seu irmão. Aleluia. Amados, eu só não li aqui desse capítulo o versículo 1. Amém? E o versículo 1 ele começa dizendo que é uma grande honra nós sermos chamados filhos de Deus. É uma grande honra para nós. Amém? Tendo em vista de onde Ele nos tirou. A palavra fala sobre termos nascido de novo, e Ele diz não de uma semente corruptível, né? Mas da incorruptível semente de Deus, que é a palavra dEle. Então, todo aquele que nasce da palavra, ele não pode ir contra a própria palavra da qual ele nasceu. E aqui são manifestos, né? O Filho de Deus e os filhos das trevas. Assim é que você conhece, como Jesus mesmo diz, pelo fruto conhecereis a árvore. Amém? Se você vê um abacate, não tem como dizer que era uma mangueira, né? Então, se você vê pecado, não tem como dizer que vem de Deus. Aquela obra não procede do Pai, né? É o que a Bíblia chama de obra morta, ou obras mortas, né? E a primeira doutrina bíblica para nós é o arrependimento de obras mortas. Amém? Arrependimento de obras mortas é a primeira doutrina bíblica básica. É a primeira. João Batista, quando ele veio como precursor da salvação, como alguém que anunciaria antes que a salvação estivesse disponível, a primeira mensagem, ou a principal mensagem dele era sobre arrependimento. Inclusive o próprio batismo
a qual ele exercia, ele praticava, que é do céu e não dos homens, amém? Era um batismo de arrependimento. Arrependimento, amado, tem a ver com mudança de direção. Um arrependimento genuíno não é algo superficial, mas é quando a tua mente ela muda, algo sinca dentro de ti, muda, a ponto de dizer, não, eu não pratico mais, eu não faço mais a mesma obra. Amém? Eu não faço mais a mesma obra porque Deus mudou a minha natureza. Amém? Então, diga comigo, arrependimento de obras mortas é a primeira doutrina básica da Bíblia. Amém? Dentre as doutrinas, né, da Bíblia, e para quem não sabe o que é doutrina, é ensinamento, existem vários ensinamentos que tem que estar bem firmado dentro do teu coração. Eu sei que no mundo a gente tem visto aí acontecimentos assim, estarrecedores, né? Onde olhamos e ficamos assim pensando, como pode isso? Mas as coisas vão ser mais impactantes, porque o próprio Senhor Jesus disse que quando se chegasse perto da vinda dele, né, e isso você tem que ter bem firmado dentro do teu coração, tudo a respeito da vinda de Jesus, que época vem, como virá, para que ninguém venha te enganar, amém? As coisas ficariam mais impactantes, né? Eu poderia falar assim, a gente começou lendo esse trecho das Escrituras, e ele fala de uma esperança, aqui no versículo 3, né? Ele diz assim, a si mesmo se purifica todo aquele que tem nele o que, pessoal? Esperança. Quem tem esperança que Jesus vem buscar a igreja? Você tem essa esperança firmada dentro do teu coração? Agora eu vou te fazer algumas perguntas. Como isso se dará? Quando? Em que época? Está longe? Está perto? Isso é algo que a palavra de Deus orienta, que você não se demova da tua mentalidade ou da tua firmeza doutrinária nessa área. Sabia disso? A palavra fala aqui, ó, abre comigo aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha que coisa interessante a palavra de Deus vai falar aqui pra gente. Ô glória! A palavra diz assim, irmãos, no que diz respeito ao que, pessoal? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. O que é que ele está dizendo? Ó, no que diz respeito à vinda de Jesus, eu vou te animar, como? Te deixando com a doutrina correta. Está claro isso? E ele diz o seguinte, eu vou te exortar a você não se demover com facilidade da vossa mente. É o que ele diz no versículo 2, ó. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade. O que seria demover da mente com facilidade? Seria mudar de pensamento. Seria, às vezes, você não ter a clareza exata do que Jesus quer dizer e dos tempos, das épocas e de como isso se dará. Era comum isso acontecer. Amém? Olha o que ele fala. Vamos ler aqui que vai ficar mais claro. Ele diz, olha, não se demova da vossa mente com facilidade. Ele diz, não vos perturbeis. Então a vinda do Senhor não é algo para trazer perturbação para você, amém? Não é para trazer medo para você. Pelo contrário. Aí ele diz, olha, não se perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. E epístola, para quem não sabe, é esses livros que nós estamos lendo. 2 Tessalonicenses é uma epístola, é uma carta inspirada por Deus, escrita, né, no caso aqui por Paulo, para a igreja de Tessalônica, para que ele diz o seguinte, ó, não quer por epístolas como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o que, irmãos? O dia do Senhor. Quem já ouviu essa expressão, o dia do Senhor? Amém? É algo que você tem que estar com a mente bem firmada e saber o que é. O que é o dia do Senhor? Né? A Bíblia fala. A Bíblia diz, o dia do Senhor, ele é, eu vou usar a mesma expressão que eu já usei. É como uma faca de 2 gumes, irmãos, o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele não é um período de 24 horas, é uma coisa que você tem que entender, porque um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, então não vamos pensar que os tempos de Deus são semelhantes aos nossos tempos, mas o dia do Senhor é quando se termina ou quando se finda ali a era do homem. Hoje Deus está deixando o homem tomar as decisões, fazer do jeito dele, e algo está sendo junto, né, nos livros de Deus, a respeito do dia onde o Senhor abrirá esses livros e ele vai
trazer ou tornar manifesta a obra de cada um. O dia do Senhor, ele começa quando, pastor? Ele começa no arrebatamento. Quem já ouviu falar dessa palavrinha chamada arrebatamento? O arrebatamento da igreja é o início da nossa bendita esperança. Diga comigo, é o início da nossa bendita esperança. Acabamos de ler que todo aquele que tem essa esperança em Deus, que ele virá buscar a igreja, se purifica a si mesmo. Por quê? Porque ele vai encontrar com o Senhor, e o Senhor quer encontrar uma igreja sem mácula, sem ruga, com vestes brancas, amém? Em santificação. Essa é a vontade de Deus. A palavra fala até aqui em Tessalonicenses, né? Ele diz o seguinte, que o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E ele diz o que é o tudo: o vosso espírito, alma e corpo. Ele diz, sejam conservados. Então tem um jeito próprio de citar, amém? Ele diz, conservado de que maneira, pastor? Ele diz, íntegro e irrepreensível na vinda dele. Então a vontade de Deus é que espiritualmente, a tua mente e o teu corpo estejam em santificação diante do Senhor. Isso é algo que depende de você. É a maneira que Ele quer te encontrar. Amém? Uma vez, amado, que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, nós acabamos de ver o que difere alguém que é de Deus de alguém que não é. Nisto é manifesto os filhos de Deus e nisto é manifesto os filhos do diabo. Então, amado, é de extrema importância que a gente tenha essa doutrina muito bem firmada no nosso coração. A palavra de Deus, ela tem muitas doutrinas, e você não pode ser alguém que é levado ao redor por aí, por todo o vento. Amém? Olha, até Deus confirmando, aleluia. Amém? Não pode. Aí, diga, Deus confirmou. Aleluia. Amém, irmãos? Então você não pode ser levado ao redor por todo o vento de doutrina. Pelo contrário, você tem que ter uma firmeza doutrinária. Você tem que conhecer a palavra de Deus, se é que você tem essa esperança e a consciência que Deus é bom. Amém? É importante. Essa palavra conhecer a Deus é tremendo. A Maria estava conversando comigo há umas 2 semanas atrás, e a raiz dessa palavra conhecimento de Deus, ela vem da palavra gnosis, né? Que significa conhecimento. Né? Então a palavra, no caso, bíblica para a gente, sobre conhecer a Deus de forma mais profunda, não é só gnosis. Diga comigo, não é só gnosis. É epignosis. Amém? O que isso significa na prática, né? Para você entender. Essa palavrinha epignosis é um conhecimento que você tem que ter de Deus, mas não é um conhecimento informativo. Não é simplesmente você saber que existe um Deus, não é simplesmente você saber que Ele é todo poderoso, Criador dos céus e da terra. Não são informações sobre Deus. Mas é você conhecer a Deus de relacionamento com Ele. Amém? E essa é a grande diferença, quando a palavra manda a gente conhecer o Senhor. Nós temos que nos relacionar com Deus de forma íntima e pessoal. Isso faz parte da aliança que você tem com Ele, sabia? Sabia que Deus celebrou uma aliança contigo, e nessa aliança Ele derribou a parede de inimizade que havia entre você e Ele? Para quê, irmãos? Para que você conhecesse Ele de ouvir falar? Ou para que você andasse junto com Ele? Para que você andasse junto com Ele. Para que Ele pudesse falar com você de forma pessoal, íntima. Que Ele pudesse tratar as suas questões de pai para filho. Amém? Então você deve conhecer a Deus. A palavra até fala sobre isso. Ele diz, virá um tempo em que todos me conhecerão, do maior ao menor. E eles não vão me conhecer só porque alguém falou. Não, mas eu estarei dentro deles, me relacionarei com eles, e todos me conhecerão através do Espírito que eles receberão, que não é um Espírito do mundo, mas um Espírito que clama Abba Pai. Então hoje você pode conhecer o que de Deus te foi dado de forma gratuita. Amém? Então é importante, diga comigo, é importante que eu conheça ao Senhor, não só de ouvir falar, amém? Mas de ter um relacionamento com Ele. É esse tipo de conhecimento. Sabia que pessoas vão dizer assim, Senhor, Senhor, expulsamos nós demônios no Teu nome, e Ele vai dizer, eu nunca vos conheci? Porque, entenda, não é você simplesmente ler a Bíblia e estudar e saber informações sobre Deus. Não é você olhar o meu testemunho, né, e ver, olha, é o Deus do pastor. Não, amado, não é sobre isso. Eu sempre costumo dizer que mais importante do que você saber aonde Deus esteve, é você saber onde Deus está na tua vida. Aonde Deus está na tua vida?
Você tem de fato conhecido ao Senhor? Você de fato tem tido essa epignose, esse conhecimento relacional, dele poder te ministrar de forma pessoal, íntima? Quando isso acontece, amada, a palavra de Deus, ela domina o teu ser. Ela vai dominar o teu coração. A tua mentalidade, ela vai estar firmada, ela vai estar balizada. É o que a Bíblia diz, todo pensamento será cativo à obediência de Cristo. Ou seja, a maneira que tu pensar vai ser a maneira que Deus pensa. E é possível, viu? É para esse fim mesmo que Jesus se manifestou, para ser o Senhor, inclusive dos teus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo. Nós temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? A mente de Cristo, amado, é essa mesma unção, essa mesma sabedoria divina. Amém? Que vem e envolve todo o nosso ser. Amém? É quando aquela unção que estava sobre o Messias também escorre até nós. E nós começamos a pensar como ele pensa, agir como ele age, sentir o que ele sente, de fato ser um discípulo verdadeiro. Não alguém que só é um imitador, mas alguém que está na mesma essência, como filho do jeito que Jesus é. Amém? Então nós temos, amado, que nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, inclusive da nossa reunião com Ele. Porque isso é um grande problema nos tempos em que vivemos. Tem pessoas que dizem lá, Jesus está ali, Jesus volta amanhã, Jesus volta semana que vem. Olha as guerras, nós já estamos na tribulação. E aí, meu irmão, vai crer em quê? No que os outros dizem? Ou você vai ficar firmado nas Escrituras, com uma base doutrinária forte? Amém? Um ensinamento forte, firme dentro do teu coração, que diz assim, não, eu estou firmado na verdade. Eu não vou sair desse lugar, eu vou ficar aqui onde o Senhor estabeleceu. E olha o que é que a gente pode conhecer hoje sobre a vinda de Jesus, pastor. Primeiro, haverá esse dia do Senhor, que é quando se chega o momento de Deus intervir de forma firme. O dia do Senhor para o mundo é um dia de trevas, é um dia de negridão, é um dia onde o homem poderoso, ele se esconderá, dizendo, me esconde da face dele, porque é o dia, amado, do juízo. Os juízos de Deus acontecem, lógico, a todo momento. Tudo que o homem planta, isso ele vai colher. Mas quando chega o dia do Senhor, é um momento onde há uma manifestação maior de Deus. E quando a luz se manifesta, as trevas são julgadas. Não tem como. Não tem como os dois conviverem no mesmo ambiente. Então vai chegar o dia do Senhor. O dia do Senhor para a igreja, redenção. O dia do Senhor para a igreja é o dia do arrebatamento. Chegou o tempo. Chegou o momento onde todos nós estávamos aqui clamando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você quer que Jesus venha hoje, irmão? Você tem consciência do que implica essa vinda de Jesus? Essa reunião com Ele, amado, se dará nos ares. Olha que coisa tremenda. Talvez possa parecer um absurdo, mas a palavra diz que do jeito que Jesus subiu, também nós o veremos descer. Ele virá e tomará a gente, retirará a gente, antes que esse juízo do dia do Senhor caia sobre a terra e se inicie a tribulação. Esses trechos aqui de... Vamos ler aqui, olha que coisa interessante. Mais uma vez o versículo 3. Ninguém de modo nenhum vos engane. Então, é possível que você seja enganado. Como? Né? Você pode ser enganado recebendo talvez uma palavra profética. Às vezes o teu pregador predileto pode dizer coisas que infelizmente não vão estar alinhadas com a palavra. Vocês sabem, quem já ouviu falar dos crentes de Bereia aqui? Já ouviram falar? Quantos de vocês sabem que Paulo era um apóstolo poderoso? Era um homem considerado nas letras, nas escrituras e um homem de Deus. Pronto, Paulo estava ministrando nessa localidade. E quando ele ministrava, eles conferiam nas escrituras se de fato era assim. Então eles foram considerados mais nobres. Olha que coisa interessante. Mais nobres, por quê? Porque tudo que Paulo falava, eles conferiam. Rapaz, deixa eu ver se é assim mesmo. Deixa eu ver se nas escrituras tem base na Bíblia para isso. Amém? Eu não estou dizendo para tu se fechar para a influência de outras pessoas, não. O que eu estou falando é que a palavra de Deus tem a primazia. Fica sempre com o que está escrito na palavra de Deus, amém?
Então olha que coisa interessante. Ninguém de modo nenhum vos engane. Aí ele vai dizer, porque isto não acontecerá. O que é que não acontecerá? Diga, o dia do Senhor. Diga comigo, o dia do Senhor. Amém? Isso de maneira nenhuma acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Diga comigo, apostasia. Amém? E o que é essa palavra apostasia? O que seria isso? O que significa essa palavra? Tem gente que quando lê uma palavra como essa, já liga logo a esfriamento da fé. Então, quando eles vão fazer o cálculo, né, da vida deles, para saber se Jesus está próximo de vir, não, ainda tem que acontecer isso, ainda tem que acontecer aquilo outro, tem que haver a apostasia. Quem já ouviu essa expressão? Amém? Mas só que às vezes, por falta de conhecimento, o povo perece. Apostasia, amado, é uma palavra que é uma transliteração. Diga comigo, transliteração. O que seria isso? Ele pega as letras no originais e simplesmente vai traduzindo letra por letra para o idioma a qual ele quer. No caso aqui, para nós, português, amém? E essa palavra, ela tem um significado. Qual é o significado? Partida, retirada, separação. Ela pode ser usada em vários contextos diferentes. Quer ver outra palavra que não é uma transliteração, mas o sentido também vai depender do que vem após ela? Batismo. O que significa batismo? Imersão, entrar dentro de. Então, batismo no corpo de Cristo. Ser batizado é o entrar dentro do corpo de Cristo. Batismo nas águas é o entrar nas águas. Batismo de fogo, eu ser imerso pelo fogo. Batismo no Espírito Santo, eu ser revestido de poder. Está claro isso? Então a palavra apostasia significa retirada, partida, separação. Inclusive essa mesma raiz dessa palavra é usada para quando Paulo se apartou de Barnabé por causa de Marcos. Talvez você não sabe desse ocorrido, né? Paulo não julgou que Marcos estava apto para ir junto com eles, e aí houve uma dissensão entre ele e Barnabé, e a palavra diz que um apostatou do outro. Cada qual foi para um lado e outro para o outro. Eu poderia dizer com um casal que se divorciou, ele também aconteceu isso, essa apostasia. Ele apostatou um do outro, separou. Então, essa retirada aqui não é necessariamente uma retirada da fé. Amém? Se a palavra quisesse tratar de um esfriamento da fé, ela diz apostasia da fé. Amém? Ficou claro até aí? Vocês estão comigo? Então, olha que coisa interessante. Ele está dizendo o seguinte, que antes que o dia do Senhor chega, tem que haver uma coisinha chamada apostasia. Vamos mudar essa palavra para retirada, partida, separação. Olha que coisa interessante vai ficar aqui. Ele diz assim, ó, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro, antes de acontecer, ou chegar esse dia do Senhor, propriamente dito, o que vai acontecer? Venha acontecer a retirada, a partida. Amém? A partida. E seja revelado o homem da iniquidade. Quem é esse homem da iniquidade? É o famoso anticristo. Quem já ouviu falar de anticristo aqui? Anticristo, ele tem muitos nomes na Bíblia. Chifre pequeno, o iníquo, falso profeta, anticristo. Ok? Tem vários nomes deles. Aqui, homem da iniquidade. Olha que coisa interessante. Porque ele é a personificação do mal. É uma pessoa que vai estar tão enlaçada com o diabo de uma maneira que ele vai ser um reflexo do diabo na terra. Uma figura, é um homem nessa terra que vai estar ali, cujo Satanás vai dar o trono dele para ele. E ele vai se perseguir, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. E você vai ver aqui, ó. Ele diz o seguinte, vai ser revelado o homem da iniquidade ou o anticristo. Quem é ele? O filho da perdição. Qual é uma característica dele? Ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. A ponto, olha a audácia dele, de assentar-se do santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E olha no versículo 5, a exortação e o alerta que ele vai dar para nós como igreja. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos
estas coisas. Enfim, isso daqui era um assunto que Paulo pregava direto, principalmente para eles. Nós estamos lendo que livro da Bíblia? Bora comigo, bora pensar. Vocês estão muito preguiçosos, acostumados a ver tudo pronto, né? Vamos pensar. Hoje a tua mente aí, o tico e o teco vai se brigar aí. Amém? Vamos lá. Qual? 2 Tessalonicenses. Então, se ele costumava dizer essas coisas, isso também estaria registrado aonde? Em 1 Tessalonicenses. É você pegar, que evento é esse que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, o dia do Senhor não pode ter chego. Porque se o dia do Senhor chegou, como é que eu estou aqui? É isso aqui que ele está falando. Concorda comigo? Ele diz, porque antes do dia do Senhor, e antes da manifestação do anticristo, tem que haver a retirada, a partida, o que ele chama aí de apostasia. E esse era ele só, vocês não estão se recordando não, que quando eu estava com vocês eu costumava ensinar isso para vocês? Quer ver isso aí? Marca aí na tua Bíblia, se está com a Bíblia em papel, que nós vamos ficar indo para um lado e para o outro. Mas pega aí 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 13. Amém? Quando ele começa a falar sobre esses finais dos tempos, ele está primeiro falando aqui sobre pessoas que perderam entes queridos. Porque às vezes fica essa questão, né? E os nossos parentes, onde é que estão? E aqueles, né, que a gente ama tanto, onde é que eles estão? Então ele vai dar aqui uma esperança para essas pessoas. Ele diz, olha, irmãos, ou melhor, não queremos, porém, irmãos, que é a mesma coisa, né? Que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ou seja, com respeito àqueles que partiram, que não estão mais nessa vinda. Ele está falando sobre crentes, ele não está falando para todo mundo. Ele está falando de crente. Ele está dizendo, com respeito aos que dormem. Eu não quero que você seja ignorante. O que é isso? Não ter a informação propriamente estabelecida. Aí ele diz, para que não vos entristeçais, como quem? Como os demais. Quem são os demais? Que não tem esperança. Quem é que não tem esperança, irmãos? É quem está no mundo. Nós acabamos de ver que quem está em Cristo tem nele essa esperança e se purifica. Porque a nossa vida não se resume somente a esse tempo. Amém? Nossa vida, se nós esperássemos de Deus somente nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Porque nós abrimos mão dos prazeres transitórios do pecado, a fim de alcançar este tesouro, ou esta ressurreição, que há de se manifestar. Porque consideramos que isso é mais precioso do que coisas passageiras, que vaidades, que coisas vãs. Vocês estão aí comigo, estão entendendo bem? Aleluia. Então o que ele está falando é o seguinte, quem está no mundo não tem esperança. Por que não tem esperança? Porque o que vai acontecer com o mundo lá fora, vocês já sabem que esse mundo todo está sendo entesourado para o fogo. Eu poderia até abrir outro parênteses aqui e trazer alguns trechos aqui para você entender. Mas a palavra é claríssima em Pedro, ele fala sobre isso. Que tu está vendo que esse mundo aí vai ser desfeito, com os elementos abrasados se desfarão. Aí ele disse, meu irmão, é o seguinte, tudo que tem aí está sendo entesourado para o fogo. Nós acabamos de ler em João também confirmando isso. Que ele se manifestará e destruirá os homens ímpios. Quem é um ímpio? É aquele que não tem Deus no coração. É aquele que é um homem típico do mundo, que está morto espiritualmente, faz a vontade da carne e dos pensamentos. E por natureza, a Bíblia diz, né? São filhos da ira. Por natureza. Porque eles são como brutos e irracionais. Eu não estou falando, amados, que não há salvação. A salvação já foi provida e só tem um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é Jesus. A salvação é aí. Eu quero ser salvo. Pula no barco Jesus, meu irmão. O mundo lá fora, tu tem duas opções aqui. Tu pode crer no que eu estou dizendo, ou não crer no que eu estou dizendo. Mas um dia todo olho verá. Amém? E quando esse dia chegar, talvez seja tarde demais. A porta da salvação vai se fechar um dia. Não pense que todos, no final das contas, porque Deus é amor, Deus vai se compadecer e levar todos para o céu. Não, não vai ser assim. Cada homem dará conta do plantio que fez. Plantou, colherá. A Bíblia diz que de Deus não se zomba a respeito disso. Seria uma zombaria a Deus. Então Deus é mau e perverso. Não, Deus não é mau e perverso, amado. É tu que plantou o que não presta e quer colher o que não plantou. Está errado. Concordam comigo?
Está errado, irmãos. Você tem que ter essa consciência. Hoje você tem uma decisão a tomar. Você pode abrir mão. Hoje você pode escolher a vida. A palavra diz que coloca dois caminhos diante de nós: a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ele diz: escolhe a vida. Você pode escolher Jesus hoje. Isso não significa que do dia para a noite você vai ser perfeito, não vai mais errar, não é sobre isso. Mas que você pelo menos tomou um passo. Amém? Tomou um passo ali em direção à vida. Porque, como eu digo, né? Arrependimento envolve uma mudança de direção. Está claro isso? Então, olha o que ele está falando aqui para a gente entender, né? Ele está falando que quem está no mundo não tem o que, irmãos? Esperança. Aí ele diz assim: pois, se cremos, você crê nisso? Que Jesus morreu e ressuscitou? Quem aqui crê nisso? Levanta a mão. Você crê que Jesus está vivo agora em carne e ossos? Eu creio. Eu creio nisso. Ah, mas é loucura. Não, meu irmão. Isso foi um acontecimento visto por todos os homens. Amém? Todos os homens viram no tempo. 500 irmãos de uma vez só. Aqui deve ter umas 200 pessoas, né? Viram de uma vez só ele chegando. Você já imaginou esse fato? A maioria desses irmãos foram mortos, crucificados de cabeça para baixo, cortado ao meio pela espada, lançado não só ele como filhos no Coliseu para lutar com feras, com besta fera, só porque eram cristãos, morrendo sem negar Jesus. Por que eles não negaram Jesus? Meu amigo, tinha uma convicção muito forte. Eles viram, eles são testemunhas oculares. O que é isso? Eles viram, eles pegaram, eles apalparam. Meu irmão, eles, cara, eu vi ele lá crucificado, esbagaçado naquela cruz. E depois de 3 dias eu vi ressurreto, aparecendo. Ele passou ainda 40 dias ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus após a Páscoa, até ser elevado às alturas. À vista deles, eles viram ele voando na frente deles. Tinha um deles que pensava até que era um fantasma. Ele disse: pega em mim, para tu ver como eu tenho carne e osso. Cara, é um fato que é inegável. Testemunhas viram. Ah, mas eu não acredito. Meu amigo, uma coisa é a gente inventar uma mentira em 2, inventar uma mentira em 500, e a maioria ser esbagaçado. Se fosse mentira, o cara disse: é mentira. Mas como é que eles vão negar? Porque a palavra é clara: se com ele eu persevero, com ele eu reino. Se com ele eu morri, com ele eu vivo. Se eu negar, ele me nega. Se eu for infiel, ele permanece fiel porque ele não se nega. Amém? Então Deus, ele continua sendo quem ele é, fiel a ele mesmo. Nós falhamos. Se falharmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Amém? Deus é bom demais. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também. Por que assim também? Porque todo aquele que se assemelha a Cristo vai ter o fim de Cristo. Ou seja, se tu nessa vida se entrega a Jesus, você também acontecerá o que acontece com Jesus, que é a ressurreição. Amém? A ressurreição não é só espiritual, para tu ficar perambulando como um espírito, ou uma alma penada lá no céu, não, irmãos. Ela é literal. Esse teu corpo aqui, ele voltará a viver, ou será transformado. Tem só essas duas saídas, e é sobre isso que Paulo está falando aqui nesse trecho. Ele diz o seguinte: do mesmo jeito que Jesus morreu e ressuscitou, diga que sim, do mesmo jeito. Ele diz também Deus, mediante Jesus, porque a salvação é em Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. E o que é essa expressão por palavra do Senhor? É por revelação. Isso é algo que Paulo fala, que talvez nenhum outro fala. Pedro até reforça essa questão. Se você pegar em Pedro, você vai ver que quando Pedro está falando sobre os elementos abrasados se desfizerem, ele diz, ele cita Paulo e ele cita essa epístola. Ele diz: como bem disse o nosso amado irmão Paulo, como bem escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada na epístola, na palavra. Olha que coisa interessante. Não é maravilhoso um negócio desse? Então ele está dizendo que por palavra do Senhor, ou seja, isso é uma revelação. Como isso se dará? Ele diz: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, que pode ser a qualquer momento, pode ser iminente, pode ser que eu desapareça aqui,
E se tu ficar vendo, o negócio ficou ruim para ti. Porque a palavra diz que será num abrir e fechar de olhos. Amém, tchucu? Ligeiro. Meu Deus, sou um truque de mágica. Foi igual aquele filme, né? Aquele filme, Troco de Mestre. Como é? Tem um negócio aí que é um monte de mágica, que faz um monte de magia, um monte de lera, né? Não tem não. Isso aqui não é da mentira e do engano, é de fato. É porque ele me arrebatou. O que é arrebatar? É tirar repentinamente. É como um arpão, que dá um tiro e puxa de uma vez. É desse jeito. Não fui eu que me arrebatei. Não tem como eu me arrebatar, né? Mas ele é que me arrebata. Está claro isso? Então ele está falando que nessa vinda nós não vamos preceder os que já dormem antes de nós. E como se dará? No 16 revela. Porquanto o Senhor mesmo, diga comigo, o próprio Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai dar a sua palavra de ordem. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele diz, consolai-vos com essas palavras. Olha que coisa tremenda. Então quando a gente chega hoje num velório, ou num momento de dor para alguns, eu entendo que a saudade arde, lateja. Mas aquilo não é um final. Amém? Você que está em Cristo é uma nova criatura. Você que está em Cristo não vai perder um momento como esse. A tua esperança não se limita àquela cova. Acabou, morreu, tchau. Não, a nossa esperança é bendita. Diga comigo, bendita. E essa esperança, ela diz que é a glória de Deus em mim. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que exemplifica muito. Quem aqui quer ver um anjo? Eu quero. Quer não ver um anjo não, vocês? Tem medo? Muito provavelmente se ele aparecer meia-noite, tu vai bater as canelas uma na outra, né? Mas não tem nada não, que ele vai dizer o seguinte, não temas. Não é a primeira coisa que eles dizem, né? Porque meu irmão deve assustar. É algo diferente. Ora, se tu orando meia-noite ali muito concentrado, o gato passa o rabo nas tuas pernas, tu fica logo todo arrepiado, meu Deus. Tu imagina tu trancado num canto e um homem aparece. Meu irmão, que é isso, um ladrão, né? Vou já me emendar com ele aqui dentro. Pode ocorrer isso ou não pode, irmãos? Mas não é algo glorioso ter uma visão sobrenatural? Ter uma visão do futuro? Não seria maravilhoso? Ir ao céu e ver o que João viu, o que Paulo viu, chegar lá no terceiro céu e começar a ver, meu irmão, as ruas celestiais, ver as mansões celestiais, ver o Senhor Jesus ressurreto. Isso seria tremendo ou não seria tremendo? Tudo isso, amado, seria a glória de Deus para você. Ou seja, os teus olhos contemplariam a glória de Deus. Mas sabe o que é melhor do que isso? É que a glória de Deus há de se revelar em mim, não é para mim. É tremendo, né? É quando eu sou o vaso da mão dele, ele vai fazer algo glorioso. Ele vai moldar do meu jeito, eu vou receber um corpo, como ele disse, semelhante ao da sua glória. Eu estarei para sempre com o Senhor. Meu irmão, eu serei transformado. Sabe o que é essa transformação? É as partes imperfeitas da minha vida saírem. Não vai precisar de botox não, viu, irmão? Né? Ontem eu estava conversando ali na mesa ali, e a irmã, meu irmão, eu dou maior valor botox, ó. A varoa falando de botox ali para mim, eu comecei a rir, ó. Né? Não vai precisar não. Ok? Rosto zerado, ó. Tremendo, bicho no auge. Né? Não precisa ficar com medo de olhar no espelho e ver a caveira. Vai ficar perfeito, bom demais. Isso é o corpo glorificado. E o melhor, não se cansa. Aparece e desaparece. Ele não se desonera. Ele não envelhece mais. Ele come, mas não precisa de comida. Meu irmão, são coisas tremendas. Isso é a glória de Deus para nós. Isso é o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 5:1. Amém? Essa é a esperança que nós temos em Deus. Essa glória em mim é a bendita esperança. É isso aqui, é por isso que nós estamos reunidos aqui, irmãos. Nós não estamos vendo um clubinho aqui para fazer um churrasco com todos juntos, ou para ficar aqui só se abraçando no final do culto.
Não, irmãos. Nós estamos aqui nos exercitando no amor, amém? Mas além de tudo, nós estamos nos edificando através do dom que Deus depositou a cada um, a fim de que o Senhor nos receba como uma noiva sem mácula, sem ruga, amém? Perfeita, em santificação, porque sem santificação, a Bíblia diz, ninguém verá o Senhor. Essa é a nossa bendita esperança, esse é o nosso encontro, é o próximo grande acontecimento. Não fica esperando, tem gente que está olhando, cadê? É o Trump, o anticristo. Aí outro, não, é o fulano de tal. Aí outro diz que é o Lula, outro diz que é o Bolsonaro. Aí, meu irmão, o tiroteio começa. É tu, né? O caboclo vai dizer, é tu, o anticristo, né? Aprendam, amados, que nós acabamos de ver. E não se demova a tua mente com facilidade. O anticristo não vai aparecer sem que primeiro aconteça o arrebatamento, que é a partida, a retirada. Sabia que tem algo que detém a operação do anticristo? É o sal. Sabe quando tu tem uma carne e tu quer conservá-la, tu bota o quê? Sal. Jesus diz que tu é o sal da terra. Tu é a luz do mundo. Para que as trevas tomem conta, a luz tem que sair. O sal tem que sair, irmão. Senão não tem como ele dominar. Olha no versículo, vamos continuar a leitura? Não tem como sair mesmo, né, irmão? Ninguém vai tomar banho de chuva, né? É melhor ficar me ouvindo. Então ele diz aqui, ó, vamos continuar a leitura em 1 Tessalonicenses 5 para a gente ver a doutrina correta. Vale lembrar que 1 Tessalonicenses 5 é a mesma coisa de 1 Tessalonicenses 4,19. Na Bíblia de quem está 1 Tessalonicenses 4,19? Ninguém tem essa daí, não? Bora, Sara, diga aí. 1 Tessalonicenses 4,19, bora. Hã? Tem não na Bíblia de ninguém? É 1 Tessalonicenses 5,1, irmão. Ou tu acha que quando o cara foi escrever a carta, ele disse, capítulo 1, versículo 1. É assim? Isso foi dado simplesmente para a gente achar as passagens. E às vezes as divisões de capítulos, na verdade é uma carta só. Então para tu entender às vezes até onde finalizou, continua lendo. Porque é um contexto. Então 1 Tessalonicenses 4,19 é 1 Tessalonicenses 5,1. Tá bom? Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5,1. Sobre o que é que ele estava falando agora? A nossa reunião com o Senhor e o nosso encontro com o Senhor, aonde? Diga comigo, nos ares. Bora, nos ares. Amém? Nos ares, meu irmão. Vamos voar, meu irmão, né? Como é aquela música? Eu voarei, como é? Para lá eu voarei, né? Como é aquela antigona? Nós vamos cantar ela já já, aleluia. Me animei. Eita Deus. Irmão, relativamente aos tempos e às épocas, diga, tem tempo determinado. E épocas, né? Então tem épocas e tem um tempo. O dia do Senhor, o nome já diz, é dia do Senhor, é um dia. Mas não é um dia de 24 horas. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. É um período de tempo. Alguns dizem que depois do arrebatamento, alguns estudiosos, inicia-se o dia do Senhor, porque ele começa justamente para nós, mas como nós não passamos pelo juízo, porque Jesus já foi julgado, nós seremos retirados. Ele retira a igreja, porque a igreja não pode sofrer ou pagar duas vezes. Quantos de vocês sabem que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele? Pelas feridas de Jesus nós fomos o quê? Sarados. Amém? Então aconteceu isso. Ele foi julgado. O pecado que ele pagou lá não era dele, era meu. Então o meu preço já foi pago. Olha que coisa tremenda. Então primeiro se retira a igreja, acontece isso, e inicia-se o período de juízo, de punição. Nesse período vai ser terrível. Começa-se a tribulação. Como nunca houve, nem jamais haverá. Vai ser um período, meu amigo, que as estrelas cairão do céu. Os poderes do céu serão abalados. Tu sabe o que é tu olhar para o sol e o sol só funcionar a metade? Vai ser triste ou não vai? Um maremoto que vai destruir 1/3 de todos os navios, de uma chibatada só. A água doce também, 1/3 ficará amarga, de uma lenhada só. Vai cair uma estrela chamada Absinto. Meu amigo, vai realmente o homem
Não importa, dinheiro não vai fazer o cara escapar. Serão coisas assim, os poderes, como eu disse, da natureza serão abalados. Eu estava conversando com quem era que eu estava conversando ontem? Não sei, tinha alguém... sim, eu sei. Eu não vou dizer não. Aleluia, vocês estão muito curiosos. Sabe da vida alheia. A gente estava na mesa ali com o pastor lá embaixo, né? Que às vezes ele fica lá os sábados, comendo um bolinho, tomando um café. Aí tinha uma varoa que disse que deu um relâmpago tão grande em Tianguá que ela pensou que era a vinda de Jesus. Ó. Aí foi por isso que eu disse, eu não acredito num negócio desse. Ela disse que temeu logo pela vida, quase entrega o espírito. Jesus, recebe o meu espírito. Ela disse que tremeu, bateu as canelas, né? Por causa da chuva. E não é interessante quando... Já imaginou tu tá no olho de um furacão? Não é algo que tu vai se desesperar até a vida. Meu irmão, isso acabou tudo. Isso aqui é muito mais do que só um furacão, irmãos. Vão ser a terra sendo sacudida, como o vento forte sacode uma figueira. E caindo os figos, assim vai ser as estrelas no meio da terra. Aí ser um papocado doido. Aleluia, que eu não estarei aqui. Eu não estarei. Olha que esperança tremenda. Oh, glória, a minha esperança já está boa. A minha esperança. Não, eu vou ficar aqui. Pois fica. Eu vou subir. Aleluia. Amém? Então diga assim, tem épocas e tempos, né? Aí ele diz, a respeito disso não há necessidade que eu vos escreva. Muito provavelmente, ele quando esteve lá pessoalmente, pregou sobre isso. Do jeito que eu estou fazendo com vocês. É por isso que ele está dizendo, não há necessidade que eu vos escreva. Por quê? Porque ele já sabia? Não, porque talvez pessoalmente ele já falou. Não é? Eles nasceram sabendo. Aí ele diz, não há necessidade que eu vos escreva, pois vocês estão inteirados. Olha que coisa interessante. Com precisão. Isso aqui é um assunto que você tem que estar inteirado com precisão. Precisão de quê? De que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Como é que o ladrão vem? É quando não se espera. Então não pode ter uma série de elementos que eu diga, vixe, vai ser amanhã o dia do Senhor. Não. Vem como um ladrão de noite. Aí ele fala, quando andarem dizendo, não é quando nós andarmos dizendo, porque nós não estaremos aqui. Quando andarem dizendo, o quê? Paz e segurança, eis que lhes, diga lhes, repita bem forte, lhes, não é nos, é lhes, amém? Lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, agora é com a gente, diga, agora é comigo, né? Diga assim, eu não estou em trevas. E é isso que ele vai dizer aqui. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que este dia, que dia? O dia do Senhor vos apane de surpresa. Por quê? Porquanto vós todos sois filhos de quem? Da luz, filhos do dia, não somos de quê? E nem de que mais? Das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. E é possível. Crente está nesse estado de dormir. Basta você abrir Efésios capítulo 5, você vai ver isso. Ele diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele não está falando de uma ressurreição física. Ele está falando do estado espiritual de alguém que está vivo espiritualmente, mas está dormindo. Alguém que está dormindo lá sabe o que está acontecendo do lado. Amém? Mas nós não somos assim. Aí ele diz, ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam, nós porém somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete, diga comigo, um capacete. Capacete se bota onde? Nos pés, irmão? Na cabeça. O que tem na tua cabeça? Separando as orelhas. Hã? Diga o cérebro, diga. Não tem que mandar você aí para biologia básica, não é possível um negócio desse, né? Não está feio o negócio, né? Os irmãos tudo com medo de mim, ó. Está muito valente, pastor, hoje. Calma aí, irmão, bora aí que tu vai entender, não é possível. Então o capacete se bota onde? Na cabeça. E o que é o capacete que ele está dizendo aqui? Capacete é a esperança da salvação. Tu sabia que esse tipo de mentalidade ela vai te guardar?
Quando tu vive dessa maneira, tu vai usar o mundo como se nada precisasse, tu vai ter as coisas como se não tivesse, as coisas não vão te dominar, tu domina as coisas sabendo que também se não tiver, tu não vai se preocupar por isso. A tua vida não é agora, a tua vida está em Cristo, e quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, nós seremos manifestos junto com Ele em glória, amém? Olha que coisa tremenda. Então isso é uma mentalidade, meu irmão, isso é uma doutrina que tem que estar aqui, ó. Ela protege a tua mente. Quando o diabo lançar um rugido, quando o diabo lançar uma seta, não existe. Eu não passarei por isso daí não. Eu vou estar com o Senhor, eu estou com o Senhor. Amém? Então isso vai proteger, isso é uma esperança, é um capacete na tua mente. Aliás, é o mesmo que a gente estava falando, né? Essa bendita esperança. Quem espera, espera alguma coisa. Não é agora, mas está esperando, né? Então nós estamos esperando, mas um dia nós o veremos como de fato Ele é. Oh glória! Amém? Hoje estamos esperando. Fomos chamados, salvos para aguardar a manifestação de Jesus dos ares. Então é essa a nossa esperança. A nossa esperança não é vir um anticristo. Eu quero lá saber de anticristo, meu irmão. Eu quero saber de Cristo. Amém? A minha esperança não são vir coisas naturais. A minha esperança não é esse mundo. É o mundo que há de ser. Novos céus, nova terra, no qual habita a justiça. Diga, novos céus, nova terra, no qual habita a justiça. Aleluia. E ele diz mais, né? Ele diz, nós somos do dia, mais uma vez, né? E a esperança da salvação. No 9, ele diz, porque Deus, eu quero que você encha a sua boca para tomar posse disso. Diga assim, Deus não me destinou para a ira. E o que é essa ira? É justamente o que vai acontecer no dia do Senhor. A ira de Deus, ela se manifesta do céu, como diz em Romanos, capítulo 1, do céu, não é do inferno, é do céu, contra a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela mentira ou pela injustiça. Amém? Olha que coisa tremenda que ele está falando aqui. Deus não te destinou para a ira. Deus não me destinou para a ira, meu irmão. Eu já fugi da ira de Deus. Quando? Quando a ira de Deus caiu sobre Jesus e o puniu no meu lugar. O castigo que me trouxe a paz, mais uma vez, estava sobre ele. Amém? O escrito de dívida que havia contra mim, ele cravou na cruz e pagou aquela dívida. Oh glória! Amém? E ele fala, Deus não me destinou para a ira. Mas para quê? Para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém, irmão? Olha que coisa interessante. Então, esse era o assunto que Paulo disse, olha, eu não preciso dizer para vocês, porque com precisão eu já disse, mas vou acabar repetindo de novo. É a mesma coisa ou não é? Ele diz, olha, eu não estou em trevas para que o dia do Senhor me pegue como ladrão. E o dia do Senhor só vem quando esse personagem chamado Anticristo se manifesta. Só que para ele se manifestar, nós vamos ver agora, rapidinho. Amém? Estou finalizando. Segura aí. Eu tenho que pregar só quanto tempo, Maria? Você está batendo no relógio aí, né? Passou já. Está com 55. Segura aí, irmão. Tem força aí, uma vezinha dá certo. Amém? 2 Tessalonicenses, volta para lá. Vou tentar finalizar por aqui, mas tem muitas coisas que eu poderia
Oi. Amém? A apostasia. Vamos lá. E seja revelado o homem da iniquidade. Nós sabemos quem é esse personagem. Quem é ele? O anticristo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse, porque ele não é o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. O que é que o detém aqui? A igreja. Amém? Diga. A igreja. O que é que o detém? É a igreja estar aqui, irmão. É você estar aqui ainda. Sendo o sal e sendo a luz. Amém? Para que ele quem? Esse homem da iniquidade ou o anticristo, seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que é esse mistério da iniquidade? É o espírito da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Amém? O diabo ainda está no mundo. A Bíblia chama ele de Deus desse século. Amém? Desse tempo. Ele ainda está aqui. Ele não toma posse porque a igreja não deixa. Amém? Aí ele diz mais. Então quando a partida acontecer, ou essa apostasia acontecer, de fato será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus fará o que, irmãos? Oh, glória! Diga comigo, matará. Quem é que vai matar o anticristo? Jesus, amém? Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? De Satanás. Do mesmo jeito que o aparecimento do Cristo foi de acordo com a unção do Deus vivo. Ele é o anti, então ele é como se fosse um reflexo maligno, entendeu? É o diabo tentando imitar, enganar e distorcer. Ele vai ser recebido até como Messias para alguns, mas para nós não. Nosso Messias já veio, e quando ele virar, não vai ser ele, está lá no deserto curando, vamos lá. Não saia, não seja enganado, fique firme, vai ser no abrir e fechar de olhos, rapidamente. Amém? Ele diz que o aparecimento dele é segundo essa eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de quê? Da mentira. É algo que parece ser verdade, mas não é verdade. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem é que trouxe o amor da verdade para serem salvos? Jesus. Deus enviou Jesus, o povo não quis Jesus. Aí não quer? Então Deus entrega esse homem às próprias paixões infames. Isso é uma das punições que acontece com quem rejeita a verdade. Sabia que em Romanos, como eu disse, que a ira de Deus se manifesta do céu contra a impiedade e a perversão dos homens? Vocês lembram que eu disse isso? Mas sabe o que foi que aconteceu? Por conta que o homem, por conta da idolatria, Deus entrega o homem às paixões infames. E ele começa a cometer toda sorte de loucura. Toda sorte de loucura. Lê lá para você ver. Essas questões, dessas paixões muito inflamadas. Isso vem porque você não deu crédito à verdade. Tem salvação? Tem, só se arrepender, meu irmão. É se arrepender, entregar o caminho a Jesus e Ele vai restaurar. Amém? Ele vai restaurar. Aleluia. Aí ele diz no 11, é por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para dar em crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, eu vou finalizar com isso aqui, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra,
seja por epístola nossa. Amém? Como eu disse, tem muitos outros pontos que eu poderia tocar. Mas pelo menos a respeito de arrebatamento, você tem uma noção clara de como isso se dá. Você pode ler também 1 Coríntios capítulo 15, onde você vai entender sobre o processo de ressurreição, sobre esse abrir e fechar de olhos, sobre esse corpo ser uma semente para o corpo que há de ser, enfim. Amém? Aprenda algo. Você não se fez a si mesmo. Se você não se fez a si mesmo, o jeito que Deus diz que você é, que é. Não o jeito que tu pensa que é. Amém? Deus, Ele vem para restaurar as coisas que estão tortas nas nossas vidas. Estou falando isso pelo Espírito. Amém? Estou falando isso pelo Espírito. Eu sei que é algo à parte de tudo que eu estava pregando sobre a vinda, arrebatamento, dia do Senhor, sobre uma doutrina bíblica forte e a nossa bendita esperança. Mas eu tenho que dizer isso, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Como eu disse, o Senhor quer te encontrar espírito, alma e corpo irrepreensível na vinda dele. Amém? Isso é a tua parte. É acolher a palavra. Amém? Não te ofende, porque bem-aventurado é o homem que não se escandaliza no Senhor. Uma característica, se tu for ler em Mateus 24, quando Jesus está falando sobre o sermão profético, e nesse sermão ele começa a dizer muitas das coisas que vão acontecer. Ele diz que muitos vão se escandalizar do caminho do Senhor. Sabe o que isso significa na prática? É quando eu pregar o evangelho e esse evangelho te confrontar, a pessoa vai se ofender, em vez de acolher a palavra. Em vez de reconhecer e dizer, não, eu estou errado. Eu estou errado, eu não tenho forças para mudar, mas eu reconheço que o evangelho é a verdade. Isso daí, amados, é uma coisa que você deve nutrir no teu coração, sempre essa humildade, de acolher a palavra, como diz em Tiago, com mansidão, te despojando de todo o acúmulo de maldade, acolhendo a palavra com mansidão, sem estribuchar. Amém? Sem estribuchar. Ele diz, porque essa palavra que é implantada na tua vida é poderosa para te salvar. Talvez você pode estar achando que é mirabolante demais o que eu estou dizendo, pode me achar que é um lunático. Talvez você não saiba o que eu sei. Amém? Eu pergunto um negócio, tu está disposto a dar a tua vida pelo teu estilo de vida? Eu estou disposto a dar a minha pelo meu estilo de vida. Eu não tenho medo de morrer, contanto que eu cumpro os dias do Senhor. Não tenho. Eu quero que Jesus venha agora. A pessoa vem me buscar. Amém? Mas eu tenho algo a fazer ainda nessa terra. E os dias que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, é algo que você tem que nutrir no teu coração. É uma decisão de vida. Você pode, isso aí é loucura. Pois esse é o Evangelho. Para o mundo é loucura, mas para nós é a sabedoria de Deus. Amém? Quem desenhou isso foi Deus. Meu irmão, se tu crê que Deus fez tudo a partir do nada, o que é grande para Deus, meu irmão? Pegar o que já existe e mudar? Meu irmão, não tem como não. Deus, olha, Ele é o Senhor. Amém? Confia nele. O mais Ele vai fazer, mas isso é uma decisão da tua vida. É você quem vai decidir. Acolher o Evangelho ou rejeitar o Evangelho. Eu hoje te dei aqui uma boa notícia. E Evangelho significa isso, né? Boas novas, boa notícia. Qual é a boa notícia? A tua esperança não se limita só a essa vida. A tua esperança não vai se acabar se porventura você partir antes da vinda do Senhor. Se essa casa desse tabernáculo se desfizer, como diz em Coríntios, ele diz que em Deus nós temos um edifício. É mais do que uma casa, é algo melhor, é um edifício construído. Ele diz, não por mãos humanas, mas por Deus. Amém? Então, amado, nossa vida está em Deus. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não sei como tu se vê, não sei como tu pensa, não sei como tu acolheu essa palavra. Como eu disse, talvez loucura, talvez está demorando demais. Mas um dia tu vai ver, tu querendo ou não. Tu crendo nisso daqui ou não. E bem que eu podia estar do outro lado dizendo assim, eu te disse, né?
Mas não, eu quero é que tu vá comigo. Aleluia. Amém? Não estou lá para competir. Pelo contrário, a vaga não é limitada, não. É para todos quantos o Senhor chamar. Sabia que não tem limite? É tantos quantos o Senhor chamar. Se tu perceber esse chamado na tua vida, meu irmão, hoje é o dia. Tu não precisa de muita coisa. Tu precisa dizer sim para Ele. A salvação é um presente de Deus, recebido pela fé. O mais Ele vai fazer. Amém? Vamos ficar de pé?